Imagine se a pessoa que mais mudou a sua vida simplesmente desaparecesse sem deixar nenhuma carta, foto ou recado. É exatamente isso que acontece em Amiga Genial, mas o sumiço da Lila não é o fim, mas sim o começo para uma narrativa que vai falar muito mais do que sobre amizade. Vai falar sobre memória, sobre lugar, sobre pertencer. E no Clube Leituras em Série a gente vai ler Amiga Genial e vai se aprofundar na psique de Lila, na psique de Lenul e entender por que essa história é tão lida e por que as pessoas emergem tanto e conseguem se enxergar tanto numa história que se passa na Itália. E para isso a gente vai ter aulas ao vivo, aulas gravadas e também um material extra de imersão. Mas para além de Amiga Genial, a gente também vai ler outros autores contemporâneos, como Haruki Murakami em Ukai 84 e também Fábio Gonçalves e Alexandre Soares Silva, dois autores brasileiros contemporâneos que estão produzindo muita literatura boa. E o Clube Leituras em Série funciona por temporadas. Nessa temporada a gente está lendo os autores contemporâneos e discutindo a contemporaneidade, discutindo o nosso tempo, a nossa literatura, como que a gente encara a literatura atualmente e como que a gente pode entender a literatura contemporânea e ler bons livros contemporâneos, fugindo desse espectro dos livros mais vendidos e das panelinhas literárias. E na primeira temporada a gente leu sobre distopias, a gente começou a perceber que existem aspectos dos livros distópicos que estão presentes no nosso mundo de hoje e como que a gente lida com isso. Então a gente leu a primeira distopia, que foi Nós do Zamiati, nós lemos Aldous Huxley com Admirável Mundo Novo, nós lemos Moala e Sansal com 2084, O Fim do Mundo, e também lemos O Senhor do Mundo, que é uma distopia religiosa que vai falar sobre a vinda do anticristo, que é O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson. Então, se você quiser conhecer mais sobre as temporadas, conhecer mais sobre o Clube Leituras em Série, clique aqui no primeiro link da descrição e participe do único clube temático do Brasil. As pessoas costumam ou amar ou odiar Amiga Genial. Uns falam que não entenderam a narrativa, outros falam que tocaram demais. Eu acredito que é muito nesse ponto. Quando a narrativa te fisga, te força a olhar para dentro, talvez você goste do que está vendo ou talvez você não goste. E esse incômodo pode te gerar um certo preconceito ou até mesmo, não preconceito porque você já começou a ler, mas talvez um certo receio de continuar lendo e acabar numa sessão psicológica, né? Então a Amiga Genial nos força a olhar para dentro, para nossas amizades, para nossos traumas, para nossas memórias, e esse caminho é um caminho incômodo mesmo. Só que o interessante é que essa história é aquela história que vai mostrar o amadurecimento dessa figura da Lenul, da Lila e de outros personagens. E é interessante porque a gente começa a ver o nosso próprio amadurecimento também. Afinal, a gente começa a entender, talvez, que o nosso amigo que não quis nos responder, não quis, talvez ele não tenha visto, talvez ele esteja extremamente cansado com a rotina, com o trabalho e as mensagens tenham ficado para depois. E é claro que isso não é desculpa para aquela amizade que não liga para você. Então você começa a amadurecer nesse sentido, a entender o que é uma amizade que não está conseguindo te priorizar, mas que continua sendo querida para você, daquela amizade que nunca te prioriza, que não liga para você e é sempre você que corre atrás. E essa amizade da Lila e da Lenul é uma amizade muito profunda, muito intrínseca, como se elas fossem realmente uma simbiose, como se elas fossem a mesma pessoa em corpos diferentes. Porque é como se a Lila fosse completamente dependente da Lenul e a Lenul também fosse completamente dependente da Lila. Essa relação dela entre força e fraqueza, entre yin e yang, é muito perceptível porque as duas, elas se conectam e se desconectam também. Tanto é que quando, logo no primeiro capítulo do primeiro livro, o Rino, que é o filho da Lila, liga para a Lenul e diz: olha, Lenul, a minha mãe desapareceu e eu não sei o que é que eu faço. A Lenul, ela não se desespera, ela fala: nossa, mais uma vez isso, né? Mais uma vez a Lila tá sumida e agora ela vai ver, porque já que ela sumiu, eu vou contar toda a nossa história. E isso pode parecer estranho para você, mas esse ato de contar sobre a Lila é algo justamente que a Lila não quer. E a Lenul vai fazer como uma forma de provocar para ver se a Lila volta e fala: caramba, por que você fez isso? Por que você escreveu sobre mim? Uma forma de saber onde a Lila está. E aí provocando ela, fazendo essa questão da fraqueza, da força, dessa simbiose das duas mesmo. Então a Lenul, nesse começo de livro, ela se sente mesmo apagada, como se esse sumiço da Lila também apagasse a existência dela. E aí é no território da escrita, no
território que ela domina, que ela vai colocar as memórias. Então ela começa a escrever a história das duas, sobre a Lila, sobre ela própria, sobre a família, sobre aquele ambiente ali, como uma forma de rememorar a Lila. Só que tem dois aspectos. Primeiro, a Lila não queria que falassem dela, tanto é que quando ela sumiu, ela pegou todos os objetos como se a existência dela nunca tivesse acontecido de fato. E a Lennu entende isso como uma afronta, como uma ofensa, mas ao mesmo tempo também sente muito, porque Lila, como eu falei, é parte dela. Só que a escrita também é uma forma de controle, e aqui tem o primeiro conflito dessa obra. Por quê? Dois aspectos. Primeiro, como eu falei, a Lila não queria que falasse sobre ela. Segundo, a gente está vendo todos os fatos pela perspectiva de um personagem, que é a Lennu. É uma personagem que tem diversas mágoas da Lila, que tem diversos traumas também, que vão influenciar a sua escrita, e é claro que a gente está vendo que o narrador não é confiável. Assim como a gente viu lá em Dom Casmurro, em Bentinho, que também está contando a sua história, e no caso dele também acontece aqui, que nós temos a Lennu com 60 e poucos anos contando lá a sua história de quando era criança e tinha conhecido a Lila. Assim acontece com Bentinho. O Bentinho também já é um senhor de idade e está contando a história dele lá quando ele era adolescente com Capitu. As memórias, se a pessoa tiver uma boa memória, ótimo, mas provavelmente algum fatozinho ali pode estar infectado com a mágoa, infectado com o amor também, por que não? Ou seja, nós sempre vamos ver a Lila sob os olhos da Lennu, como a gente vê aqui. O fato é que agora ele estava preocupado, e aqui quando ela fala ele, ela tá falando do Rino, filho da Lila, tá? O fato é que agora ele estava preocupado, perguntara a todo mundo, passara por todos os hospitais, estivera até na polícia, nada. A mãe não estava em lugar nenhum. Que bom filho, um homem grande de seus 40 anos, que nunca trabalhou na vida, apenas transações e gastanças. Imaginei com quanto cuidado ele fez suas buscas. Nenhum. Não tinha cabeça e seu coração só havia ele. Então a memória da Lennu é falha, e veja que ela tem uma opinião muito específica, por exemplo, sobre Rino, que é o filho da Lila. E eu aposto que todo mundo já teve aquela amizade, seja na infância ou seja atualmente, que a gente não pensa em viver sem. É uma amizade que qualquer coisa tá falando aqui, nossa, fulano, eu preciso falar com você, você pode me ligar? E a pessoa te liga, ou você manda um WhatsApp e a pessoa te responde. Não é aquela amizade por conveniência, não é aquela amizade que você liga para ir para o bar, não é aquela amizade que você liga para fazer alguma coisa, é simplesmente para jogar a conversa fora, para colocar o papo em dia, para contar as mágoas, as felicidades, é aquela pessoa que você confia, acima de tudo, para contar algo que vai acontecer. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Quando você liga para alguém e fala assim, olha, eu acho que eu vou para um novo emprego. Você confia naquela pessoa porque aquela energia daquela pessoa é boa o suficiente, quem acredita, para não estragar os seus planos. Então, quando você tem uma coisa boa que vai acontecer, que você conta para alguém que você confia, essa pessoa realmente é uma pessoa especial na sua vida. Estou falando desse tipo de pessoa. Então é impossível pensar a sua vida sem essa pessoa, e é também impossível pensar Lennu sem a Lila. George Agamben, num ensaio que ele fala sobre o amigo, ele vai falar sobre o heterosauto, que é como se fosse um alter ego seu. É como se aquela amizade fosse tão parecida com você, tivesse tanta afinidade com você, que é você de uma outra forma, ou de um outro jeito, e até mesmo em um outro corpo. Então vocês sentem essa afinidade, e é isso que acontece com a Lennu e a Lila. A Lennu é um alter ego da Lila, e a Lila é um alter ego da Lennu. Então a Lila para a Lennu é parte dessa estrutura psíquica, é um espelho, é uma rival também. Cada uma se define pelo contraste da outra e se projeta a partir desse olhar também, como a gente viu nesse trecho aqui. Certas vezes até tinha a impressão de que Lila quem dependia de mim, e não eu dela. Eu tinha ido além das fronteiras do bairro, frequentava o ginásio, passava minhas horas com rapazes que estudavam latim e grego, e não com pedreiros, mecânicos, remendões, verdureiros, salsicheiros e sapateiros que nem ela. Quando ela me falava de Dido, ou até do seu método para aprender vocabulário do inglês, ou da terceira declinação, ou do que ia assimilando enquanto conversava com Pasquale, eu percebia cada vez com maior clareza que ela o fazia um pouco envergonhada, como se finalmente fosse ela que precisasse demonstrar o tempo todo que era capaz de raciocinar em pé de igualdade comigo. Mesmo quando, numa tarde, decidi com alguma incerteza ir ver a que ponto estava o sapato secreto que estava fabricando com Rino, já não senti que ela habitava um terreno maravilhoso sem mim. Ao contrário, tive a impressão de que tanto ela quanto o irmão hesitavam em me falar coisas tão pouco dignas.
E esse movimento de simbiose vai gerar então a raiva, o rancor, o amor, a saudade, todos esses sentimentos. E tudo isso vai gerar uma interdependência tão forte que quando uma some, a outra fica sem rumo. Por isso que esse livro é mais que um relato sobre amizade. Na verdade, é quase que um ensaio ficcional sobre duas personalidades femininas que cresceram e se entrelaçaram de uma forma tão forte que beira o insuportável mesmo. Como a gente vê nesse trecho aqui. Como já disse, muitas coisas me escapam daquela noite, mas acima de tudo, tomada pela atmosfera de festa e de perigo, pelo turbilhão dos rapazes cujos corpos emanavam um calor mais ardente que os fogos no céu, negligenciei Lila. No entanto, foi ali que se verificou sua primeira transformação interior. E como eu falei, é muito fácil você se ver nele, porque esse é um romance que a gente chama de come of age. É como se a gente acompanhasse o personagem desde a infância até o seu desenvolvimento, como eu falei. Então, quando a gente vê a Lila passando, ou a Lenu passando por esses desafios, a gente pensa, caramba, no ensino médio eu também passei por isso, eu tive essa determinada situação, eu conheci um rapazinho, eu conheci uma mocinha, ou caramba, eu briguei com não sei quem, eu tinha uma amiga assim e tal. Então essas memórias são evocadas e colocadas para fora e, como eu falei, pode gerar incômodo ou não. E nós vamos ver essa relação de transformação em diversos trechos, como eu mostro aqui. Tivemos menos sucesso no pátio. Ali só importavam as paixões e os namoros. Quando disse a Carmela Peluso que eu era melhor da escola, ela disparou a falar de como Alfonso a olhava quando passava. Griglioli Spagnolo ficou muito triste porque reprovara em latim e matemática e tentou recuperar o prestígio dizendo que Gino vivia atrás dela, mas ela não lhe dava confiança porque estava apaixonada por Marcelo Solara e talvez Marcelo também a amasse. Nem mesmo Lila mostrou particular entusiasmo. Quando Lida escrevia as notas em cada uma das matérias, ela disse rindo com seu tom malévolo: "Não lhe deram um 10?" Passei o verão entorpecida no pátio, nos pântanos e em geral na companhia de Gligliola, que frequentemente me falava do jovem estudante universitário que ia à sua casa dar aulas de reforço e que, segundo ela, a amava. Eu ficava escutando, mas me entediava. De vez em quando via Lila passeando com Carmela Peluso. Também ela tinha feito uma escola não sei de que e também fora reprovada. Sentia que Lila não queria mais ser minha amiga e aquela ideia me dava um grande cansaço, como se eu tivesse sono. Às vezes, torcendo para que minha mãe não me visse, ia me deitar na cama e cochilava. A Amiga Genial é uma tetralogia, então aqui a gente está no início dessa amizade, a gente vai ver por 60 anos essa relação entre brigas, idas e vindas, mas sempre essa proximidade, essa obviedade entre as duas. Um ponto que eu quero trazer é que a formação da Lenu, ela consegue sair do bairro, mas o bairro não sai dela. Como que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer é que a Lenu, ela vai frequentar o ginásio, ela vai para a faculdade, ela vai acessar outros ambientes, mas pelo fato dela vir da periferia de Nápoles, isso vai marcá-la. De forma que, quando tiver suas filhas, as filhas vão ser bem-vindas nos lugares, mas ela não. Então, essa formação da Lenu vai passar pela humilhação, vai passar pelo medo, e ela acaba não se sentindo tão bem-vinda no seu bairro, já porque ela é uma pessoa formada, ela não está mais igual aos outros, ao mesmo tempo que ela não vai se sentir pertencente àquele grupo de pessoas que são iguais a ela, ou seja, tem uma formação acadêmica, mas são da elite, são de uma família de pessoas ricas e abastadas e tudo mais. Então também tem essa questão do pertencimento. Essa história vai tratar sobre isso também. E agora fica muito claro para mim quando a Helena Ferrante decidiu se tornar anônima, porque quando você olha muito mais para a história, para os personagens, você quer saber muito mais sobre aquilo e vai buscar no livro. Você deixa de buscar respostas na vida do autor. Você deixa a vida do autor para lá porque não importa, você não sabe, você acaba não querendo nem descobrir e foca na história, foca em saber mais sobre essas duas personagens e por que são tão iguais e ao mesmo tempo diferentes. E um outro ponto importante que a gente precisa observar e levar em conta quando a gente está lendo o livro é a Nápoles de 1950. A gente está falando de violência, de desigualdade, de um ambiente hostil que vai influenciar não só a amizade das duas meninas, como o próprio crescimento e o próprio amadurecimento das duas também. Eu acredito que o ponto-chave dessa obra, que é dessa tetralogia inteira, é mostrar que crescer é doloroso, é um ato violento que vai mudar a gente de diversas formas. E Ferrante vai trazer esse ato de amadurecer como um ato também de sobrevivência. E a Lila vai sobreviver, ou vai tentar sobreviver. A Lenu também vai tentar sobreviver na sua nova vida e etc.
Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo se você já leu Amiga Genial ou se você já teve uma amiga genial também. Eu quero saber, então me conta aqui nos comentários. E não esquece de conferir o primeiro link na descrição para você se tornar membro do Clube Leituras em Série e fazer parte do primeiro clube temático do Brasil. E eu te vejo no próximo vídeo.